Abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, no capítulo 3. E eu quero ler um texto com vocês que acredito eu, seja você cristão ou não, você já deve ter lido ou ouvido acerca dele, que é do texto da serpente e a Eva, naquela conversa dos dois, que diz assim, a partir do verso 1 de Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E o verso 5, e é a minha pregação hoje, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Amém. Paizinho, abençoa, Pai, a tua palavra, que sejamos, Senhor, sinceros e abertos para poder recebermos de ti e sermos ministrados por ti. Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Fala, Senhor, com aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham desde casa, que teu Espírito esteja ministrando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, como eu falei, acredito eu que a maioria de vocês conheçam esse texto, e se nunca o leram, já conhecem a história. Mas basicamente Deus cria o mundo e coloca o homem dentro do jardim, e coloca duas árvores lá no centro do jardim, uma árvore da vida, a qual o homem poderia se alimentar dela, e alimentando-se dela, ele viveria para sempre, para toda a eternidade. E do lado tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus diz, dessa árvore você não comerás. Beleza, então eles no Éden, e de repente chega Satanás, como a Bíblia diz, a mais sagaz das espécies, chega para Eva e diz, na verdade que Deus disse que vocês poderiam comer de todos os frutos da árvore, e a Eva diz, na verdade não, na verdade nós não podemos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comermos, morreremos. Satanás olha para ela e diz assim, na verdade não é bem assim, na verdade Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore, você será como Deus, e terá condições de determinar o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Até então, no jardim, o homem vivia em total dependência de Deus. Era Deus quem dizia, isso é bom, isso é ruim, isso eu quero que você faça, isso eu não quero que você faça. E o homem, a partir da sua total dependência de Deus, ouvindo dos céus, ele respondia a Deus a partir disso. Chega de repente a serpente e diz assim, cara, eu tenho uma ideia melhor para ti. Tu pode ser Deus da tua vida, tu pode determinar o que é bom para ti, tu pode determinar o que é certo para ti e o que tu não quer, o que tu quer e o que tu não quer. Tu vai deixar de depender de Deus e vai poder ser como Deus, determinando as tuas escolhas e a tua vida. E o texto que a gente não leu, mas segue depois, a mulher diz, pô, mas isso aí, eu acho que é bom isso aí mesmo. E ela come do fruto, e a partir dali nasce, primeiro, essa confusão que nós estamos vivendo hoje, mas ali começa uma síndrome, e que todos nós sofremos dessa síndrome em algum nível, que é a síndrome do endeusamento do eu. É quando nós colocamos o nosso eu enquanto Deus, e a nossa vida inteira, ela é essa luta, essa briga entre nós e o Deus nosso que habita dentro de nós. É ali que nasce o desejo de sermos famosos, de sermos reconhecidos, de termos as nossas publicações com mais views, com mais likes, com mais projeção. É dali que nós temos a necessidade do reconhecimento, é ali que nós temos a necessidade de sermos reconhecidos entre as pessoas. Talvez você não concorde comigo, mas deixa eu lhe dizer. Uma das razões que você nota que existe esse endeusamento do eu, é que todos nós, em algum nível, sofremos com algumas dessas coisas, ou temos dificuldade com a autoestima, e aí alguns mais, outros menos, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, nós lutamos com a questão da autoestima. Todos nós, em algum momento, lidamos com a questão da rejeição, alguns mais, outros menos, alguns sofrem bastante, outros nem tanto, mas todos nós sofremos com isso. E por que nós sofremos com isso? Porque isso bate direto
no Deus eu que habita dentro de nós. Nesse endeusamento do eu que nós construímos desde o Éden e toda a humanidade segue com ele. Tem uma fala de um pastor lá do Rio, o Neil Barreto, ele disse há uns anos atrás, ele disse assim: sem a mentira do seu aplauso, eu me deparo com a verdade da minha insignificância. Eu vou dizer de novo: sem a mentira do seu aplauso, eu me deparo com a verdade da minha insignificância. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que nós necessitamos do aplauso para seguirmos adiante, nós necessitamos do reconhecimento, e nada contra, é importante que as pessoas reconheçam, é importante que nós temos palavras de elogio, é importante que as pessoas nos encorajam, tudo isso é importante. O problema é quando nós somos escravos dessas coisas. E ele diz: quando nós temos esse aplauso, nós estamos bem. Quando esse aplauso acaba, nós nos deparamos com a verdade da nossa insignificância. Nós nos deparamos com quem a gente realmente é. Por isso que nós, seguidamente, nós seguimos atrás deste reconhecimento de alguma forma. Nós seguimos atrás das pessoas olhando para nós e entendendo, nos colocando neste lugar. É natural das pessoas, e nós lutamos contra isso, quando nós, no próprio Evangelho nos diz, o Cristo diz e Paulo nos recomenda a mortificarmos o nosso eu, a morrermos para nós mesmos, para que Cristo seja Deus em nossa vida. É muito comum as pessoas, para que elas se sentirem melhor, talvez elas não conseguem subir a sua régua, e que não conseguindo subir a sua régua, elas diminuem os demais, porque ela precisa se sentir naquele lugar do endeusamento do eu. Então, para eu me sentir numa posição segura, que eu não seja ameaçado na minha posição, eu derrubo os que ao redor de mim estão. É o endeusamento do eu. E ele fala uma frase, o Neil, quando ele diz assim: sem a mentira do seu aplauso. E por que ele usa a palavra mentira? Não que quando as pessoas aplaudem alguém, elas estão sendo mentirosas no seu aplaudir. É que esse aplauso que a pessoa está recebendo, ele é um aplauso mentiroso, e lhe digo por quê. A pessoa que o aplaude, talvez o esteja fazendo com sinceridade. Talvez quando você identifica alguém e você o aplaude, é legal que você o faça, você está fazendo na sua maior sinceridade de coração, mas aquilo que você está aplaudindo não necessariamente seja verdadeiro. E eu me explico. Falei numa outra pregação também há um tempo atrás. Existem 3 Anderson que existe por aí. O Anderson que vocês acham que conhecem, o Anderson que eu acredito que conheço, e o Anderson que Deus sabe que eu sou. O Anderson que vocês acham que conhecem é esse Anderson que vocês veem, que é o que o Robson estava falando, e agradeço pelas palavras de carinho dele, mas, cara, é o que vocês percebem daí. É o que vocês veem, talvez, no domingo, é o que vocês veem na internet, é o que vocês veem com o microfone na mão, a maioria de vocês. E vocês fazem uma leitura desse Anderson, portanto, o Anderson que vocês conhecem é o Anderson que, de uma certa forma, eu me deixo conhecer. Por mais que eu queira ser sincero, por mais que eu queira ser vulnerável, esse é um dos nossos valores enquanto igreja, vocês só conhecem o Anderson, que eu permito que vocês conheçam. Algumas pessoas aqui talvez já me conheçam um pouco mais, já tenham uma jornada um pouco maior comigo, alguns anos mais, outros de família que já caminham comigo. Esses talvez vão dizer outro Anderson, que vocês vão conhecer, um Anderson um pouco diferente, com características diferentes. Alguns já padeceram momentos difíceis comigo, já passaram momentos alegres comigo, já tivemos jornadas de uma história longa de vida, que vão talvez explicar de um outro Anderson, que é talvez uma versão diferente desse que vocês leem a partir do púlpito. Se vocês conversarem com a minha esposa e com os meus filhos, com os meus nora e genro, talvez eles vão dizer outro Anderson, de alguém que está mais perto de mim, de alguém que caminha comigo, que acorda comigo, que me aguenta nos meus momentos quando eu não estou para aguentar ninguém. Eles me veem diferente, eles caminham comigo numa outra jornada e talvez vão dizer um outro Anderson. Mas mesmo eles não conhecem o Anderson que habita aqui dentro, e que eu acredito ser, que de novo eu acabo me abrindo até onde eu acho que devo. E ainda estávamos essa semana conversando, eu abrindo meu coração, eles disseram: cara, tu nunca falou isso para a gente. Eu digo: verdade, eu nunca consegui ser tão transparente nesse ponto, eu também talvez nunca me dei conta de que eu tinha esses problemas dentro de mim, hoje eu estou me dando conta que eu tenho umas coisas, e comecei a conversar com eles sobre essas coisas, que a gente vai se abrindo, vai se conhecendo. O Anderson que eu acredito ser, é esse Anderson que eu vivo comigo mesmo, com os meus pensamentos, com aquelas coisas da minha solidão, quando eu estou quietinho, que passa coisas aqui.
Mas mesmo esse cara, que eu convivo com ele há 51 anos, ele também, cara, não necessariamente seja um cara real e verdadeiro, porque, de novo, esse Anderson, que eu acredito ser, ele é um Anderson que foi maculado pelas histórias da vida, ele foi maculado pelas experiências de casa, ele foi maculado por tudo aquilo que a gente viveu e colocou um óculos e vê o mundo a partir dessas lentes. E, por incrível que pareça, às vezes eu me descubro na relação com o outro. Quando outras pessoas já chegaram para mim e disseram assim, não, Anderson, eu acho que tu tem essa capacidade. E eu nunca me vi capaz de fazer isso. E de repente eu me dou conta de que eu tenho aquela capacidade porque outros viram isso em mim. E nem eu estava vendo isso, de novo, pelas minhas debilidades, pelos meus problemas de autoestima, pelos meus problemas de inferioridade, pelos meus problemas de tantas coisas que passam na minha história, na minha vida e que acredito passam também na sua vida. Mas tem o Anderson, que Deus criou. Tem o Anderson, aquele que Deus projetou antes da fundação do mundo. Hoje de manhã apresentamos 3 crianças, lindas, os 3 meninos, e foi muito precioso aquele momento, porque os pais sonham com os filhos e tal, mas mesmo antes dos pais sonharem com aquelas crianças, mesmo antes de os nossos pais sonharem conosco, Deus sonhou conosco e escreveu os nossos dias no seu livro. Portanto, o Anderson que Deus sabe que eu sou, ele está gerado em Deus, e o meu grande desafio hoje na vida é conseguir abandonar o Anderson que vocês acham que eu sou, abandonar o Anderson que eu acredito ser, para poder viver o Anderson que Deus sonhou para mim, para viver o Anderson que Deus projetou para mim. E nesse processo de vida, por isso que o aplauso ele é mentiroso, porque ele está aplaudindo alguém que não necessariamente é aquilo. E o nosso desafio de vida, de novo, é tentar dar passos e caminhar para aquele eu que Deus projetou para eu e você sermos. E nessa jornada, nós temos algumas debilidades, e uma delas é que ele gera algumas deficiências. E deixa eu citar pelo menos 2. A primeira delas é uma deficiência existencial, de eu identificar quem eu sou realmente. Nessa luta, tá, e quem eu sou então agora? Quem sou eu nisso tudo? E a segunda delas é relacional, é na minha relação com o outro. Na primeira, na existencial, nós estamos numa luta, numa jornada, porque quando nós aplaudimos o famoso, na verdade o que nós estamos aplaudindo, como eu falei, é a imagem que ele projetou para a gente aplaudir. Quando nós aplaudimos alguém que admiramos, nós estamos aplaudindo a imagem que ele projetou. E muitas das vezes, quando nós, na síndrome do endeusamento do eu, que eu preciso me fortalecer enquanto Deus, e eu sei que eu não sou, e eu sei que eu tenho as minhas limitações e as minhas debilidades, o que eu faço normalmente é projetar as minhas deficiências, aquilo que eu não consigo, em alguém que eu acho que carrega isso tudo, e ele então passa a ser o meu ídolo, passa a ser quem eu admiro, seja um cantor, seja um político, seja um pastor, seja um líder, e nós projetamos no outro aquilo que a gente não consegue, e esse é um problema enorme, cara, sabe por quê? Porque quando nós projetamos esse endeusamento do eu, numa figura externa, buscando nele aquele que me representa, buscando nele aquele a qual eu digo, aquele é o cara, e nada contra nós termos referenciais, nada contra nós olharmos e buscarmos referência, porque todos nós nos referenciamos em alguém, todos nós admiramos a pessoas e buscamos receber dela e aprender dela, isso está certo, não tem problema nisso. O problema é quando nós endeusamos, nós pegamos essa síndrome do eu, do Deus eu, que habita dentro de mim, e eu jogo sobre o outro. Sabe o que acontece? E nós vimos demais isso, por exemplo, na política, quando nós projetamos a nossa esperança em um nosso político favorito, e quando ele cai, nós achamos desculpas das mais diversas possíveis para justificar o seu erro. Por quê? Porque ele não pode errar, porque se ele cair, não é ele que cai, sou eu que caio junto com ele, porque eu projetei nele o meu ideal de pessoa, eu projetei nele aquela pessoa que eu acredito ser, então ele não pode errar, porque o meu eu, Deus, que habita dentro de mim, que eu sei que eu não consigo, eu projetei no outro. Quando aquele pastor erra e cai, eu acho formas de justificar o seu erro e dizer que não era bem assim, porque não é ele que está caindo, porque se ele cair, caiu eu. Se ele desmoronar, desmorono eu também. E esse é um problema sério, cara, porque nós jogamos no outro uma responsabilidade que não cabe a ele de ser.
Esse é o grande desafio, de nós encontrarmos esse eu que habita dentro da gente, e fazer com que esse eu se pareça cada vez mais com o eu original do Cristo que um dia sonhou comigo e com você, que projetou a gente para ser. Pessoas, nós que lidamos com a síndrome do endeusamento do eu, muitas vezes temos dificuldade de lidar com o confronto, temos dificuldade de lidar com pessoas que chegam para nós e dizem assim, eu acho que você está errado, e nós temos dificuldade de lidar com isso. Por quê? Porque você está batendo no meu Deus, que habita dentro de mim. Você está batendo direto dentro de mim, é um confronto, e eu tenho dificuldades de lidar com isso, eu tenho dificuldade de lidar com esse confronto que vem sobre mim. Pessoas têm a incapacidade de caminhar junto, às vezes, com uma comunidade. E por que eu falo disso? Eu tenho um carinho e um zelo pelos desigrejados. Hoje, alguns dizem que a maior denominação evangélica no Brasil é a denominação dos desigrejados. Pessoas que foram feridas e machucadas pela igreja, que saíram da igreja e não querem mais estar na igreja. E eu, particularmente, tenho um coração, entendo a motivação deles e tenho um coração por eles. Ao mesmo tempo, eu tenho dificuldades de lidar com o fato deles estarem desigrejados, eu explico por quê. Eu citei isso já numa outra pregação também, mas quando nós, por exemplo, pegamos uma nota de R$100 falsa, e nos damos conta, puxa vida, fui enganado, tomei R$100 de ré. Eu não conheço nenhuma pessoa que depois disso diz assim, nunca mais eu quero saber de dinheiro na vida. A próxima nota de R$100 que você pega, você coloca na luz, você olha em todo lugar, para você não ter o erro de cometer a mesma bobagem de novo. Meu irmão, se você foi ferido pela igreja, se você foi machucado pela igreja, a próxima igreja que você for, coloque a luz do Evangelho, busque a ver o que de fato ela está, o quão próxima ela está da palavra de Deus, e vai estar nela, mas não desista da igreja, porque nós temos a necessidade de viver em comunhão. A fé cristã, ela é uma fé de comunhão, de comunidade, de nós estarmos relacionados com o outro, mas sabe qual que é a dificuldade? E eu prefiro estar desigrejado, é porque eu não quero abrir mão do eu, que habita dentro de mim, do eu Deus, para me colocar debaixo de alguém que vai errar comigo de novo, e ele vai errar, mas eu não quero mais estar ali. Então eu estou, na verdade, batendo de frente contra a síndrome do endeusamento do eu. É ali que nós vemos tantos apologetas, teólogos da internet, que corrigem a igreja de todos os lados, mas que de fato e de verdade não constroem nada. Nada contra os apologetas de verdade, mas eu me refiro àqueles que simplesmente saem chutando tudo, e que lá no fundo, na raiz, continua ainda no processo do endeusamento do eu. O segundo grande problema é o problema relacional. As pessoas têm dificuldade de se relacionar com o outro. Por quê? Porque o meu Deus, eu, habita dentro de mim, bate no eu Deus que habita no outro. E aí nós vemos, por exemplo, casais. Eles vêm conversar com a gente, procuram aconselhamento e normalmente alguns papos deles é assim, sabe o que, pastor, a gente precisa se separar. Por quê? Porque nós estamos vivendo incompatibilidade de gênios. A gente não se bate. A gente até se bateu uma época, mas hoje não dá mais, não deu match mais, a gente está com um problema. Na verdade, preciso dizer para você que incompatibilidade de gênios não existe. O que existe são duas pessoas sentadas nos seus altos e sublimes tronos, e estão dizendo assim, tu quer conversar comigo, sai daí, vem falar comigo aqui, mas eu não saio do meu trono. Eles esquecem que casamento não acontece nos seus tronos, casamento acontece aqui no meio. Quando a gente desce do nosso pedestal, que nós construímos para nós mesmos, para colocar o nosso eu Deus ali, nós saímos dali e viemos a conversar aqui no meio. Casamento se faz quando eu decido, em vez de estar certo, viver família. Em vez de que eu preciso provar de que eu estou certo nisso, eu abro mão disso em prol de um bem maior, é que nós podermos estar juntos. Mas para isso, eu preciso abandonar o Deus, eu, que construí aqui dentro, endeusamento do eu, aquilo que eu digo, acho que é certo e errado. A dificuldade, muitas das vezes, dos casais, que eles dizem, seja um ou outro, mas um dos cônjuges diz, cara, não dá mais para eu andar com aquela pessoa. E sabe por que não dá mais? Porque hoje eu me sinto num outro nível, eu estou olhando de cima para baixo. Eu estou dizendo assim, eu, tão bom que eu sou, tão fera, maravilhoso, sublime, eu não posso me rebaixar
a um relacionamento desse com esse traste que está aqui do meu lado. A gente talvez não, alguns expressam, mas talvez a gente não expresse isso em palavras, mas é o que passa aqui dentro, porque eu considero o outro inferior a mim, e por isso eu me sinto no direito de tomar outros rumos e fazer outras escolhas, porque afinal, o Deus, eu, que habita dentro de mim, me dá essa autoridade, eu é que sei o que é bom e o que é mal. Eu não preciso mais de um ser externo para afirmar para mim o que é o correto a ser feito, eu decido por mim. Paulo, nesse caso, ele diz, considere o outro superior a si mesmo. Ao invés de eu olhar para cima, ou melhor, de cima para baixo, Paulo diz, não, cara, é diferente. É eu poder encontrar no outro a qualidade que o outro tem, que talvez eu não estou vendo. Mas como eu falei no início, para que eu me sinta bem, se o outro é maior, eu preciso achar alguma coisa para derrubar o outro, para que eu me sinta melhor. Ao invés de eu subir, eu derrubo o outro. Muitas das vezes, quando os casais nos procuram pedindo conselho dentro do casamento, eles sentam os dois ou um dos dois, e normalmente vem um, e ele vem para convencer a gente de que ele está certo. Então ele vem, conta uma história, e tu fica assim, desgraçada mesmo dela, não? Capaz, que dó que eu tenho de ti, essa mulher terrível. Aí tu chama ela para conversar na outra semana, desgraça de marido que tu tem. Como ele pôde fazer isso contigo? Porque são as percepções de cada um. Porque estão os dois ali, sentados nos seus altos e sublimes tronos. E muitas das vezes, como eu falava, eles vêm para conversar com a gente, para que a gente dê o veredito de quem está certo. Porque um dos dois tem que estar certo. Um dos dois tem que estar. Então o pastor decide aí, espero que seja eu. E nós vamos sair daqui vitorioso. E na verdade não passa por ser certo e errado, cara. O fato é que nós estamos lidando com o Deus, eu, que habita dentro de mim. É na relação que nós temos de pais e filhos, é na relação que nós temos com amigos. Hoje nós vemos amizades abusivas, relacionamentos de pais e filhos abusivos. Nós vemos relacionamentos de amigos, relacionamentos abusivos, eles só acontecem pela síndrome do endeusamento do eu. O que abusa se sente Deus e às vezes por ser inseguro, ele através do abuso, ele se sente na posição de domínio e controle, por causa da sua insegurança. Mas o eu, o endeusamento do eu que habita dentro dele, o grita e ele se coloca numa posição onde ele subjuga o outro. E o outro subjugado, também com um problema de síndrome do eu, do endeusamento do eu, ele identifica naquele que o possui alguém forte, ele diz, puxa, eu não consigo ser, mas ele ser, eu estando debaixo dele ou perto dele, ele me puxa para cima e eu me submeto a todos esses abusos. Tudo isso dentro de uma origem do endeusamento do eu. Jesus, quando ele fala sobre essas coisas no Sermão da Montanha, já quase no final do sermão, já na finaleira, depois dele iniciar dando as bem-aventuranças, depois dele falar sobre coisas tão preciosas como a lei, te diz assim, mas eu porém vos digo, e ele eleva num nível tão alto, onde ele diz, cara, tu não consegue viver o Evangelho se não for comigo, tu não consegue viver o Evangelho se não der as mãos para mim e nós caminharmos juntos em graça, porque afinal a lei dizia, se tu pegar a mulher do próximo e tiver relação sexual com ela, tu adultera, eu te digo, se tu só pensar, tu já adulterou. O negócio ficou feio, não vai ter como você viver sozinho, você vai precisar de mim, você vai ter que dar as mãos para mim, para viver nesse momento de graça. Depois ele falar, dentre outras coisas isso, ele diz assim, lembra, a porta é estreita, e o caminho é estreito, e poucos passarão por ela. Quando Jesus fala do caminho estreito, ele está dizendo o quê? Quando ele fala que a porta é estreita, ele está se referindo a quê? Normalmente, dentro de uma estrutura religiosa que nós comumente falamos é o seguinte, as pessoas estão na igreja e começam a cometer pecado, peca isso, faz aquilo, faz aquele outro, adultera, e não sei o que, a gente diz, mano, te liga, a porta é estreita, para com esse negócio que a porta é estreita. Então, é verdade, tem que parar com essas coisas mesmo, só para deixar claro, mas é disso que Jesus está falando, porque cara, eu não sei se você conhece me fala, mas eu não conheço ninguém, por exemplo, que veio todo bagunçado, e normalmente nós dizemos assim para as pessoas, venha como estás, e as pessoas vêm para a igreja, aí depois no caminho que a gente dá um jeito nela, e bota ela nos trilhos,
mas vem do jeito que você está, pode vir. Aí o cara vem para a igreja, feliz da vida, digo, agora vem cá que deixa eu te dar um chá de loja, né, e arrumar aqui, não sei o quê, papai, vamos arrumar, e para com isso, para com aquilo. É disso que Jesus está falando. Eu não sei se você conhece alguém, como eu dizia, mas eu não conheço alguém, por exemplo, que chegou todo errado na igreja, mas assim, ó, cheio de pecado, cheio de coisa, e quando ele viu a porta assim, ele foi dar um passo para dentro da porta que é estreita, um anjo enfiou a mão no peito dele, dizendo, pode parar, olha para ti, mano, pode parar com isso, com aquilo, com aquele outro, tu tem esse pecado, aquele outro pecado, a porta é estreita, maluco, pode largar tudo lá fora para te passar aqui. Eu não conheço alguém, se você conhece alguém, me fala, mas eu não conheço ninguém, cara. Eu conheço o Evangelho do Cristo que veio ao nosso encontro, e Efésios fala que nós, estando mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos traz pela porta e nos traz para dentro do Evangelho. Um Deus que nos ama do jeito que nós estamos, mas por nos amar, Ele não nos deixa assim, Ele nos transforma. Mas nós passamos pela porta, que é estreita, nós passamos por essa porta daquele jeito, morto nos nossos delitos e pecados, e Deus vai lá, pela sua graça, nos alcança, e nos traz para dentro, e aí Ele diz assim, a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Aí o que acontece normalmente? A gente tem uma fácil compreensão, dizendo o seguinte, ok, pela porta, a gente até entende que o cara passou pela graça de Deus, porque era graça, a porta é estreita, mas para viver no caminho, agora tu tem que começar, Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é igualmente estreito. Assim como você precisou da graça para entrar pela porta, você vai precisar da graça para continuar pelo caminho. Anderson, então tu está dizendo que eu posso fazer qualquer coisa? Que eu posso pecar e está tudo certo? Não, eu não estou dizendo isso. Como eu disse antes, o Deus que te alcança na graça, te ama tanto e te recebe como tu está, mas Ele não te deixa desse jeito por amor a você. O que eu estou querendo dizer só é que, o que é esse estreito dessa porta? O quão estreita é essa porta? É que é o seguinte, a porta é estreita e o caminho é estreito, porque a única coisa que não passa nem na porta, nem no caminho, é o seu ego inflado. O Deus eu não passa pela porta, e o Deus eu não passa pelo caminho. Então, quando você recebeu Jesus, o que você fez? Você reconheceu que você era podre, e que você não podia nada, e que você estava perdido, e que você carecia da graça de Deus. O seu eu, Deus, morreu ali, e você reconheceu que você precisava de um Salvador. Você entrou pela porta, e Jesus diz, você quer continuar pelo caminho? Não dá para abraçar o Deus eu de novo, porque se você abraçar o Deus eu de novo, você está fora do caminho, poucos caminharão por ele, porque o caminho é estreito. O Deus eu inflado, o ego inflado, não caminha nesse caminho. Assim como você precisou da graça de Deus para entrar, você precisa e abandonar o seu Deus eu. Você, para continuar nesse caminho, você precisa abandonar o seu Deus eu. Por isso que o Evangelho inteiro, lá em Lucas capítulo 14, Jesus deixa isso muito claro. Se você quiser ser meu discípulo, você precisa morrer para si mesmo. Do contrário, você não pode ser meu discípulo. Para caminhar nesse caminho, que é estreito, o Deus eu, o endeusamento do eu, que nasce lá do Éden, que nasce lá atrás, na origem do pecado, e que é combatido na cruz de Cristo, ele não pode voltar, cara. Eu não posso me agarrar nele de novo e viver a partir dele. Só que é uma luta minha e sua, todos os dias, com isso, é ou não é? Nós lutamos com isso. Talvez hoje, você está padecendo no seu emocional. Talvez hoje, cara, você está padecendo com, de novo, que eu falei normal, que todos nós padecemos, que é a questão de rejeição, talvez uma questão de autoestima, talvez ansiedade, depressão, sei lá, tantas coisas que pode estar passando, que pode ter N origens, que pode ter várias fontes de o porquê você está passando o que está passando. Só não pode ser originário do endeusamento do eu. Você só não pode estar sofrendo hoje de rejeição e você se dá conta de que você só está se sentindo rejeitado porque você não está conseguindo ser aquilo que você projetou no outro ser. E você sofre com isso. E você está sofrendo com isso justamente porque você não está se sentindo tão Deus como você gostaria de se sentir.
Que você possa bater no seu peito e dizer: Senhor, me perdoa, cara, eu só quero ser quem Tu me chamou para ser e quero ser feliz com aquilo que Tu determinou que eu seja. Ponto. Ah, mas eu não tenho o que as outras pessoas têm. Talvez por erros de escolha, talvez por outras coisas, mas só não faça isso só porque os outros têm. Talvez hoje você está padecendo no seu casamento. Você está tendo problemas relacionais com seus vizinhos, talvez no condomínio do seu prédio. Você está numa disputa terrível lá, brigando com todo mundo para tentar estabelecer alguma coisa, e a única fonte disso tudo, seja no seu casamento, seja na relação com seus filhos, seja no condomínio do seu prédio, talvez é simplesmente porque você está agarrado no endeusamento do seu eu. E você não quer abrir mão do seu eu, de estar certo. E hoje você está sofrendo com isso. E hoje você está padecendo com isso. A minha oração nessa noite é que nós possamos permitir que Cristo nos ajude a mortificar o nosso eu. Como Paulo diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos morrer para nós mesmos e dizer: Senhor, eu já morri. O dia que eu te aceitei, naquele dia, ali ficou o velho homem. Que nós possamos nos aproximar cada vez mais do Anderson, do João, do Robson, de cada um de nós, daquele que Deus projetou para nós sermos. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Se coloque diante de Deus. Se permita ser ministrado pelo Espírito Santo nessa noite. Do que você tem passado hoje, o quanto disso está relacionado à síndrome do endeusamento do eu? Quanto do que você tem vivido hoje eu poderia apontar, ou você poderia apontar e dizer: cara, na verdade eu estou sofrendo porque justamente eu tive dificuldade de abrir mão do meu eu, do meu ego inflado, do endeusamento do eu. E hoje estou padecendo nas minhas relações, nas minhas escolhas. Que nós possamos nos achegar diante do Senhor, pedir a Ele que nos perdoe, pedir a Ele, pela sua graça, que Ele derrame do seu perdão sobre as nossas vidas. E que, se for possível, nas pessoas que você se deu conta de que você acabou ferindo pela síndrome do endeusamento do eu, que você possa ir de encontro e dizer: me perdoe, porque eu tive dificuldade de abrir mão do que eu achava estar certo. E eu arrebentei com relacionamentos, com vínculos, às vezes até familiares. Me perdoa. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite, por esses que aqui estão e por aqueles que nos acompanham desde casa. Senhor, pelo Teu Espírito, vem e lava-nos no Teu sangue. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as escolhas erradas que nós temos feito ao longo da nossa vida, que tem afetado as nossas relações, os nossos relacionamentos, que tem, Senhor, maculado
projetos tão lindos, que poderiam ser tão preciosos, mas o fato de eu escolher seguir pelo endeusamento do meu eu, Senhor, eu acabei abortando. Me perdoa. Me perdoa e me dá graça, Senhor, de poder seguir adiante. Me dá graça, Senhor, de poder buscar viver o eu que Tu sonhaste para mim, que Tu projetaste para mim. Senhor, abençoa o Teu povo. Abençoa, Senhor, os Teus filhos. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa-os em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos a estarmos sensíveis à Tua voz, para recuarmos quando precisa recuar, para fecharmos a boca quando precisa fechar, e nos humilharmos diante de Ti, colocando nas Tuas mãos, e crendo, Senhor, de que Tu farás justiça, confiando, Senhor, de que Tu és o Deus, que Tu és o Senhor. Confiamos em Ti, Jesus, e colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.